O medo e a mentira, armas que o diabo usa contra nós. Devocional diário de hoje com o tema, o medo e a mentira. A passagem bíblica está em João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo usa duas armas poderosas contra nós. Essas armas são o medo e a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, então quer dizer que ele gerou a mentira. A mentira saiu do diabo. Infelizmente, ele usa essa arma contra nós. Primeiro, vamos falar sobre a mentira. A mentira tem o poder de nos desarmar. A mentira tem o poder de fazer a gente baixar a guarda. A mentira tem o poder de tirar você da guerra. A mentira tem o poder de te afastar da guerra. Porque nós vivemos em guerra. O cristão vive em guerra. Desde quando nós estivermos aqui nesse mundo, até Jesus voltar ou Jesus nos levar, nós estamos em guerra. O cristão não pode baixar a guarda. Mas a mentira vem para quê? Para desabilitar a gente, para desarmar a gente da guerra, para tirar a gente o foco da guerra, para trazer uma paz falsa. O diabo vem com a mentira para tentar trazer uma paz falsa. E a gente, com essa paz falsa, a gente abaixa a guarda. E quando a gente abaixa a guarda, o diabo vem com toda a força para tentar nos derrubar. Quantas pessoas, quantos homens de Deus eu já vi cair em pecado, já vi perder família, perder ministério, porque eles baixaram a guarda. E por que baixaram a guarda? Porque o diabo usa mentira. A mentira é tão sutil que parece verdade, mas é muitas vezes é uma meia verdade. Que uma meia verdade não deixa de ser mentira. O diabo não quis fazer isso com Jesus, lá em Mateus capítulo 4, o diabo veio com meias verdades, e meia verdade é uma mentira inteira. Então o diabo veio com meias verdades para tentar tirar Jesus do foco, desarmar Jesus, fazer com que Jesus baixasse a guarda. E quando Jesus baixasse a guarda, o diabo vinha com todo o ímpeto para tentar derrubar. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus não baixou a guarda. Mas Jesus combateu o diabo. Jesus combateu o diabo. E é isso que nós devemos fazer. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas o diabo, infelizmente, usa a mentira para tentar nos desarmar, tentar tirar o nosso foco. Então não perca o foco. Levante a guarda. Deixe a guarda sempre alta. Não perca o foco. Foi assim com Elias. Elias tinha enfrentado 850 profetas. 400 de Baal e 450 de Azerá, da Deus Azerá. Mas Elias venceu 850 profetas. E uma frase de uma mulher, uma mentira, vamos colocar assim, uma mentira. Porque se 850 profetas não conseguiram vencer Elias, uma mulher também não conseguiria, mesmo que fosse a rainha, mesmo que fosse uma mulher muito diabólica, mas ela não conseguiria. Se Elias resistisse, ela também fugiria. Mas o que faz? Elias, quando ele vence a peleja, ele baixa a guarda. E quando ele baixa a guarda, vem a mentira para desarmar Elias, para tirar o foco de Elias. E assim faz com que Elias fuja. Quantas vezes o diabo quer que a gente fuja também da guerra? Desarme a gente e a gente fuja ao ponto da gente se esconder. Então o diabo usa duas armas, a mentira e o medo. E agora falando sobre o medo o diabo usa para tentar fazer a gente recuar. Para tentar fazer a gente parar. Porque o medo tem o poder de nos paralisar. Então, quando a gente está com medo, a gente fica paralisado. Mas a Bíblia diz para a gente ter coragem. E coragem não é a ausência de medo. Coragem é, mesmo com medo, a gente realizar a obra do Senhor. Quantas vezes esse medo já veio? Quantas vezes o diabo veio com esse medo para tentar me paralisar, para tentar fazer eu recuar? Mas eu segui em frente confiando no poder do nosso Deus. Eu segui em frente confiando que Jesus, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir em nós. Teve uma situação lá em Patos de Minas, tinha um salão lá perto da casa onde eu morava, e aí eu fui dar uma olhada nesse salão, só que esse salão era do lado de uma biqueira, um comércio lá de drogas, e infelizmente, eu passando lá perto, e fiquei olhando o salão, um rapaz veio e começou a me ameaçar, fingi que estava armado assim, não sei se ele estava armado, até hoje eu não sei, mas fingindo que estava armado, ele começou a me ameaçar, e dizendo o que esse cara tá parado aqui na esquina, e ficava toda hora passando perto de mim, resmungando. Eu, na hora, eu fiquei com medo, como ser humano, a gente fica com medo. Eu cheguei em casa, reclamando pra minha esposa, falando: não, deixa esse negócio desse salão pra lá, não quero alugar mais aquele salão, não, esse negócio, o salão do lado de um ponto de droga, não, isso aí vai dar problema, não sei o quê. Mas Deus queria que eu alugasse o salão naquele lugar, era lá que Deus queria que eu proclamasse a palavra dele, Então o medo tentou fazer eu recuar. Mas daí, bem nas semanas anteriores, eu estava pregando sobre isso. Eu estava pregando que o diabo tenta usar o medo para fazer a gente recuar. Aí, Deus me fez lembrar
Ele falou, Israel, você não estava pregando semana passada que o diabo traz o medo para fazer você recuar? O diabo lança o medo para fazer você recuar? E por que você tem recuado? Siga em frente, que o diabo vai fugir de você. E aí eu lembrei e falei assim, é verdade. Se eu preguei, agora eu tenho que viver aquilo que eu tô pregando. E eu fui, mesmo com medo. Mas eu voltei lá, entrei dentro do salão. E o pessoal lá, o rapaz que tinha me ameaçado, tudo lá do lado. Fui, com medo, porque a coragem não é a ausência de medo, mas é você mesmo com medo, mas você vai. Fui, pra glória de Deus, alugamos o salão. Esse rapaz chegou a ir em alguns cultos, né? Nunca a gente conversou sobre isso. Mas ele chegou em alguns cultos, depois me cumprimentava com alegria. Falou, pastor, pode deixar aí, fique despreocupado, o senhor pode deixar a porta aberta do salão, que ninguém mexe. Então, vocês veem, irmãos, o medo tenta fazer a gente recuar, a gente parar, a gente paralisar. Então não deixe o medo, a mentira, tirar seu foco, você baixar a guarda e não deixe o medo te paralisar, fazer você recuar, mas siga em frente. Mesmo com medo, mas a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é mesmo com medo, mas você enfrenta aquele medo, você enfrenta as dificuldades, de cabeça levantada, sabendo que é porque Deus está contigo. Vocês acham que Davi não estava com medo? Eu tenho certeza que Davi estava com medo do Golias, mas ele fala assim, eu não vou com a minha força, mas eu vou na força do Deus dos exércitos, na força do Deus de Israel, do Deus que eu sirvo. E Davi venceu Golias porque não é porque ele não teve medo, mas é porque mesmo com medo, mas ele teve coragem de enfrentar seu desafio.